Legal. Seguindo no estudo do abuso de autoridade, nós precisamos agora efetivamente analisar a parte especial. Então nós vamos trabalhar com os crimes efetivamente praticados que configuram esse abuso de autoridade. E aqui já vai o macete para você, tá? Abuso de autoridade, só existe previsão de condutas dolosas. E lembra que tem que ser dolo genérico de praticar a conduta mais dolo específico, de prejudicar alguém ou de obter uma satisfação pessoal, enfim, ou para prejudicar, beneficiar terceiro. Tudo bem? Artigo 1º, parágrafo 1º. Tem que ser conjugado o tipo penal previsto lá com o artigo 1º. A gente tem que ter isso em mente. Tranquilo? Então bora analisar essas condutas aqui e chega de delongas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal e que deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. E o inciso 3 também incorre na mesma pena quem deixa de deferir a liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Gente, olha só. O artigo 9º ele é repleto de problemas. Sim, é repleto de problemas e de abstração. Olha a figura do caput. Decretar medida privativa de liberdade em desconformidade com a lei. Não soa muito lógico, dentro das ferramentas processuais que nós temos hoje, que um juiz vá decretar uma prisão que seja absolutamente ilegal. Como que isso pode acontecer? Uma prisão por averiguação, por exemplo. Você prende para depois saber do que se trata. O juiz decretar uma prisão temporária sem a fundamentação legal ou sem a previsão específica lá da Lei 7.960 de 89. Então, é meio ilógico que isso aconteça. Por quê? O magistrado ele também tem uma carreira a zelar, ele não vai praticar um ato excessivo a esse ponto. Então, um exemplo clássico aqui é o magistrado que defira, eventualmente, uma prisão fora dos moldes estabelecidos pela lei. Então, deferir uma prisão temporária fora da hipótese prevista na lei de prisão temporária. Show? Aí, olha só. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável. O que é o prazo razoável? Olha a abstração da lei. Olha o tipo penal aberto. Olha a violência ao princípio da legalidade. Isso aqui deve cair por terra logo, tá? Porque também configura uma atividade subjetiva, olha só. Então, se o magistrado, dentro do prazo razoável, se ele deixa de relaxar a prisão ilegal. E aí? Primeiro que é difícil que ele vá decretar, mas se ele deixa de relaxá-la, abuso de autoridade. Se ele deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa. Mas vejam só, se ele tem o poder para deferir a prisão, para deferir a medida cautelar, é o aspecto subjetivo dele, no ponto de vista dele. Se ele autoriza uma prisão e fundamenta os motivos dessa prisão, a gente recai lá no artigo 1º, parágrafo 2º, da divergência de interpretação. Isso não pode recair sobre a autoridade, senão você limita o âmbito de atuação dele, o âmbito de interpretação. E por último, vai incorrer na pena de abuso de autoridade se a autoridade deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. E aí, quando é que é manifestamente cabível conceder uma ordem de habeas corpus? Quando nós já tivermos prova pré-constituída, quando nós já tivermos gritando os elementos da ilegalidade, do cerceamento da liberdade. Beleza? Isso aqui é só aquele excesso de cautela. Se o magistrado deixa de deferir, ele pode recair aqui no abuso de autoridade. Beleza? E olha só, percebam que o crime do artigo 9º aqui ele está relacionado à autoridade judiciária, tá?
O sujeito ativo da conduta aqui é a autoridade judiciária, porque traz o verbo decretar medida de privação de liberdade ou incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária. Tranquilo? Fica atento. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Crime fácil, né, gente? Como é que funciona a situação aqui da condução coercitiva? Primeiro, o indivíduo tem que ser intimado a comparecer. Se ele não comparece, a condução coercitiva, aí sim, pode ser realizada dentro dos limites legais. Tranquilo? Beleza. A ideia aqui é a punição da condução coercitiva arbitrária. Se não houver o ato preparatório ou a intimação prévia ou o descumprimento das formalidades, crime do artigo 10. Beleza? Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. No parágrafo único estabelece que incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou, ou que deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ele indicada. E também quem deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade. Gente, esse crime do artigo 12, ele está criminalizando a inobservância aos procedimentos do flagrante. Os procedimentos do flagrante são trazidos lá pelo artigo 306 do Código Processual Penal. Se não forem obedecidos, se a autoridade deixar injustificadamente de cumprir com as formalidades do flagrante, abuso de autoridade. Então, vou deixar a anotação aqui para os senhores, que é a violação ao artigo 306 do CPP. Fica comigo aí, pelo amor de Deus, que agora nós temos que estudar a lei. E quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura e imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Gente, aqui nós vamos ter problemas. Porque, pela letra da lei, se a delegacia de polícia, se a cadeia, se o estabelecimento prisional recebe o alvará, a comunicação eletrônica do alvará de soltura, pelo Poder Judiciário, a soltura tem que ser imediata. Se isso não acontecer, o responsável pelo estabelecimento carcerário incorrerá em abuso de autoridade. Porra, é a letra da lei. Então, olha só, se você visita um estabelecimento prisional aqui em Cascavel numa sexta-feira à tarde, se chega um alvará de soltura, sei lá, às 19h30, por exemplo, o cumprimento dificilmente ele vai se dar de maneira imediata. Possivelmente ele vai ser cumprido no outro dia. Então aqui, do ponto de vista da liberdade individual do cidadão, é maravilhoso que os alvarás sejam cumpridos de maneira imediata. Mas eu não estou aqui também atuando contra os agentes, os membros da Polícia Penal, tá? Eu reconheço que a superlotação, muitas vezes a falta de condições adequadas de trabalho impossibilitam esse cumprimento imediato e você designar um servidor especificamente só para isso, né? Geralmente quem trabalha lá tem um acúmulo de funções. Então, eu digo que nós teremos problemas pelo teor da letra da lei, beleza? Mas vamos lá, fé no pai que as coisas vão funcionar. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. E 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Gente, olha só. Esse delito do artigo 13, ele pode ser facilmente confundido com
os crimes lá da Lei 9455 de 97, que são os crimes de tortura. Mas aqui o constrangimento que passa pelo preso é um constrangimento por violência ou grave ameaça para exibir ou ter seu corpo exibido, passar por uma situação vexatória ou para que ele produza a prova contra si mesmo. A ideia aqui não é a produção de um intenso sofrimento físico ou mental ao indivíduo. É isso que vai diferenciar aqui o artigo 13 dos crimes de tortura, lá que pode aparecer como semelhança o inciso 3 aqui da tortura à prova, né? Quando você tortura o indivíduo, você impõe contra ele intenso sofrimento físico ou moral para que ele produza a prova contra si mesmo, por exemplo, confesse, tá? Então aqui nós temos uma conduta mais leve. Na tortura nós temos uma conduta que submete o indivíduo a intenso sofrimento físico. Então toma cuidado, porque para caracterizar aqui os crimes da lei de tortura, nós dependemos do intenso sofrimento, que não aparece aqui para essas situações, né, gente? Beleza? Então aqui a gente pode avaliar uma situação que, se o indivíduo pratica violência, constrange o preso mediante violência, para que ele produza a prova contra si mesmo, ele responde pelo abuso de autoridade sem prejuízo da pena praticada na violência. Beleza? Então ele pode responder em concurso material com as duas condutas, tá? A questão do inciso 2, submeter o preso aí a uma situação vexatória. Então você imagina o seguinte, um dia em que tem ou está ocorrendo nas dependências do estabelecimento prisional uma audiência pública. E aí um dos agentes coloca um dos encarcerados para sair correndo pelado no meio do pátio. Olha aí, ó, expôs o indivíduo a uma situação vexatória ou a um constrangimento não autorizado em lei. Abuso de autoridade. Beleza? Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Gente, aqui nós temos algumas questões lá dos artigos 206 e 207 do CPP, estabelecendo lá quem não é obrigado a depor e quem pode se escusar a depor, que são justamente as pessoas que, em razão do ofício, a profissão, devam guardar sigilo. Então, por exemplo, se você interfere lá, se você chama para depor uma psicóloga que sabia todos os segredos de um indivíduo que é suspeito de praticar um crime. Pô, você não pode constrangê-la a depor, você não pode insistir para que ela deponha. Por quê? Porque ela tem a obrigação legal, profissional de permanecer em silêncio, de preservar aquelas informações. Agora, se essa psicóloga, por exemplo, estiver desobrigada pela parte e ela quiser se manifestar, daí tudo bem. Fato é que ela não pode ser constrangida, senão abuso de autoridade. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do patrono. Então, para a gente arrematar o inciso 2 aqui, a presença de um defensor público, um defensor dativo ou um defensor constituído é uma prerrogativa do indivíduo. Então a audiência ela não vai correr, ela não vai continuar sem a presença. Se o magistrado, se um membro do Ministério Público insistem e prosseguem, na verdade só quem pode prosseguir é o juiz, então se o juiz prossegue com o ato sem a presença da defesa, pratica abuso de autoridade. E além disso, se ele prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido permanecer em silêncio. Se ele fica insistindo, vai meu amigo, fala aí, fala. Não, isso não pode. Isso é abuso de autoridade. Aí tem uma questão inusitada que eu vi sendo cobrada recentemente, que é o seguinte. O indivíduo vai ser interrogado e ele apresenta ao juiz, fala, seu juiz, eu quero exercer meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Opa, legal. E se o juiz fala, ô seu réu,
Mas você não tem interesse, então, em realizar uma delação premiada? Enfim, você não quer praticar alguma outra modalidade de produção de prova? E aí, nesse caso, o pedido do magistrado para realização da delação premiada consiste no abuso de autoridade, aqui nos termos do artigo 15? Não, não. É só se ele insistir em prosseguir com o interrogatório. Percebam que o magistrado, ao invés de prosseguir com o interrogatório, ele ofereceu a possibilidade da disposição de outro meio de prova. Beleza? Então daí, não será abuso de autoridade. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Olha só, aqui nós temos também uma extensão lá da criminalização à violação ao artigo 306 do Código Processual Penal. Por quê, senhores? Pelo seguinte, lá no 306 do Código Processual Penal, existe uma disposição de que quem pratica a prisão tem que se identificar. Para quê? Para que o preso tenha ciência da pessoa que o capturou, para verificar se não é nenhum inimigo pessoal, alguém que tenha alguma rusga contra ele. É disposição que emana lá do texto constitucional, então não tem como a gente negar esse tipo de situação. E além disso, a autoridade ela não pode se apresentar falsamente, então o escrivão ele não pode se passar pelo delegado, ele não pode assumir uma autoridade que não é sua, tá? Só um exemplo casuístico aí para vocês identificarem. E aí outra questão que eu já vi aqui sobre esse tema, que constitui abuso de autoridade o uso de balaclava por parte do agente policial no ato das operações, certo ou errado? Usar balaclava para esconder o rosto não é abuso de autoridade. Inclusive, o uso da balaclava tem regulamentação em regulamentos próprios, tá? Qual é a ideia do uso da balaclava? É fazer com que todos os agentes permaneçam iguais, é fornecer uma igualdade para a instituição ou evitar qualquer tipo de retaliação, né? Que a gente também vê que acontece. Em Cascavel já aconteceu retaliação a agentes prisionais, casos bem emblemáticos, marcantes. 2 casos nos últimos 3 anos, aí, pelo menos só aqui em Cascavel. Então, o uso da balaclava também serve para evitar a identificação pessoal. Agora, o nome de quem cumpre o mandado, de quem faz a prisão em flagrante, tem que ser oferecido ou entregue à pessoa que é presa, tudo bem? Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Gente, então, o interrogatório durante o repouso noturno não vale. Vai ser considerado nulo e, além de nulo, constitui também abuso de autoridade. Olha que sacanagem. Agora, olha só. Se o interrogatório for realizado em situação de flagrante, flagrante pode acontecer 3 da manhã. Você vai para a delegacia, leva todo mundo, leva testemunha e sai de lá 6 da manhã. Então, se um flagrante ocorrer no meio da madrugada, você leva para a delegacia, pode fazer oitiva? Sim. Em flagrante, sim. E a outra situação é se você vai realizar um interrogatório fora de situação em flagrante, desde que o investigado, a pessoa que vai ser ouvido, noticiado, desde que ele esteja assistido e desde que ele concorde voluntariamente, tá bom? Com a realização do ato. Tranquilo? Mas e aí, no que consiste ou o que se compreende por esse período de repouso noturno? Aí nós temos várias correntes, tá? Nós temos uma corrente que vem lá do CPC, que fala que os atos processuais serão realizados das 6 às 20 horas, isso estabelecido lá pelo 212 do CPC. Nós temos um critério astrofísico também que estabelece como horário de repouso noturno aquele período enquanto é noite,
né, enquanto não tem a luz solar, mas esse é um critério que não é razoável, porque se você imaginar lá no Nordeste, em algumas localidades, o sol, quando é 4h30 da manhã, já começa a anunciar no horizonte. Então não é um critério específico. Então o que a doutrina apresenta como remédio aqui para consideração desse repouso noturno? Mais adiante, no artigo 22, ela estabelece um crime em que é proibido o cumprimento de mandado no horário que compreenda as 21 horas da noite até as 5 da manhã. Então entende-se aqui que esse repouso noturno ele deve ser interpretado em conjunto com o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? E aí vou colocar aqui em verde qual é o horário. Das 21 horas às 5 da manhã. Beleza pura? Então, tomem cuidado, tá? Então, para interrogatório durante esse período que se chama de repouso noturno, apenas em situações de flagrante delito ou se a pessoa a ser ouvida estiver acompanhado e concorde com a realização do ato. Beleza? Barbadinha, né? Isso aqui eu aposto de maneira muito forte que possa ser cobrado na sua avaliação também, na sua prova. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente, para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das suas circunstâncias da custódia. E vai incorrer na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixar de tomar providências tendentes a saná-lo ou não. Não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Gente, então, olha só. O preso, quando ele está lá no seu ambiente carcerário, ele tem um motivo para estar lá. E esses presos, muitas vezes, eles têm um conhecimento jurídico muito maior das pessoas que o representam. Você pode chegar lá para conversar com ele vai sentar com você lá no parlatório e falar: doutor, deu um 5,7, né, com causa de aumento. Será que não dá para afastar o aumento, não, a gente responder só pelo caput? Pô, se você teve uma formação de merda, você vai falar: lascou. O que eu vou fazer agora? Que língua é essa que esse malandro está falando? O que acontece? Também é usual, é normal dentro do sistema carcerário o envio de cartas. Então, muitas vezes, os presos mandam cartas lá para o juiz, para o promotor, para explicar as situações que eles estão vivenciando. Então, eles escrevem, essa correspondência passa por um scanner lá para avaliar se não tem nenhum objeto e, posteriormente, é encaminhado lá para a pessoa destinada. Geralmente, um agente prisional é quem faz essa triagem, essa seleção e envia. E aí, o crime aqui é retardar o envio desse requerimento, desse pleito. Beleza? Então, impedir, não deixar chegar, retardar, fazer demorar, desde que injustificadamente, o envio do pleito de preso à autoridade judiciária. Como é que isso aqui pode cair? Num belo dia, quando uma viatura se destinava ou estava se preparando para levar uma série de correspondências no malote à autoridade judiciária, furou o pneu da viatura. E aí, para que promovessem a troca, demorou lá 48 horas até chegar um novo pneu em substituição, enfim. Nesse caso, pode ser considerado abuso de autoridade por retardar ou impedir o envio do pleito do preso? Não, por quê? Porque aí tem justificativa. Percebam que a situação deve ser injustificada. E nas mesmas penas também vai incorrer o magistrado que, ciente desse retardo ou impedimento, não toma as providências. Mas, gente, olha isso aqui. Como é que você vai saber se o magistrado deixou de tomar a providência? É muito abstrato, é muito subjetivo, é de muita difícil configuração. Beleza? Vamos lá, então. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado.
incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por vídeo, claro, né? Gente, isso aqui ressalva o descumprimento ao artigo 185, parágrafo 5º do CPC, que traz justamente o direito à entrevista pessoal. Então, no ato da audiência ali é natural que o preso ele se comunique previamente com o seu defensor. E essa entrevista ela é pessoal e reservada. Porra, então por pessoal e reservado você entende o quê? É o defensor e a pessoa que esteja junto com ele, um estagiário ou um outro advogado, e o preso, pessoal e reservada, fora da presença das autoridades. Toda santa sala de audiência tem que ter uma salinha reservada para essa entrevista. Tá, muitos lugares, comarcas pequenas não tem. Como faz? Você tem que permitir um espaço, ou sai todo mundo da sala de audiência e deixa os dois ali conversando, o que também é natural de acontecer, ou conversa no corredor ali. Geralmente, os presos chegam com marca-passo, então eles estão algemados nos pés e nas mãos. Não tem muito para onde ele correr. Ou ele não consegue ir muito longe. Tudo bem? E o que acontece? Também, na esmagadora maioria das vezes que o advogado vai fazer uma audiência e quer entrevistar-se pessoalmente com o preso, quem está conduzindo, seja a polícia militar ou seja os agentes da polícia penal, eles sempre deixam um vãozinho da porta aberta. Não sei se por receio de repasse de alguma substância, porque também tem cada um aí que eu vou te contar, hein? Se para repassar alguma substância ou passar algo para abrir algema ou algo com capacidade cortante, enfim. Mas está errado, tá? A entrevista tem que ser pessoal e reservada. Se isso acontecer com você, você bate lá e fala por excelência, porra, a entrevista é pessoal e reservada. Olha o abuso de autoridade aqui. Aí pode ter certeza que ele vai deixar você ter a sua entrevista pessoal e reservada, tá? Então, violar isso consiste num crime de abuso de autoridade. Gente, abstrai aí um pouquinho, respira um pouco, dá aquela soltada na musculatura e vamos lá. Tá tudo certo? Parte especial até aqui? Beleza? Nos crimes que a gente tem um detalhamento maior, eu vou fazendo as observações pertinentes para vocês. Legal? Então aqui a primeira parte da parte especial, a gente conclui, tá?